O momento atual é um momento de crise, é um momento de recessão. Tá? Não à toa a maioria dos economistas acredita que a recessão nos Estados Unidos começa já no segundo trimestre desse ano. E mais, tá? Que o Brasil pode entrar em recessão no primeiro trimestre. Nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo e como isso tudo pode ser uma grande oportunidade para você ficar mais rico, você tomar boas decisões e aumentar o potencial de retorno da sua carteira. Se isso parece interessante, já deixa o dedo aqui no like e comenta o que você está fazendo com a tua carteira de investimentos. Então vamos lá, tá? Já faz alguns anos que o mercado financeiro ele tá uma loucura e tem uma série de fenômenos aí em sequência que fizeram a gente chegar nesse momento aí, a vésperas de uma recessão. Primeiro foi o fenômeno inflacionário dos Estados Unidos, tá? Que deu muito o que falar ao longo de 2022 e que, embora esteja desacelerando, tá bem acima da média histórica, tá? A inflação lá tá acima da média histórica. Ah, Ramiro, mas recentemente eu vi que o índice de inflação tinha animado o mercado financeiro. Sim, animou, mas vem de um período com inflação bem mais alta do que a média. E mais, tá? No resto do mundo rolou algo muito parecido. A gente viu a inflação bater recorde em vários países da Europa, como a França, por exemplo. Como os governos se mexeram? Eles se mexeram aumentando a taxa de juros. O Banco Central dos Estados Unidos promoveu a maior alta de juros desde 1994 para frear a inflação. E ainda há a promessa de novas altas na taxa de juros, que, diga-se de passagem, já vem subindo há vários meses. No Brasil, você viu o mesmo fenômeno, né? A nossa taxa Selic saiu de 2% para 13,75%. E com taxas de juros mais altas, é comum a gente ver a economia sofrer. Afinal de contas, fica mais difícil de pessoas terem acesso a crédito, porque o crédito fica mais caro. O mesmo vale para empresas. Empresas mais endividadas passam a ver essa dívida cobrar juros maiores e mais, quem tem dinheiro em caixa, seja empresa, seja pessoas, tem um incentivo maior para deixar esse dinheiro paradinho em ativos com baixíssimo risco, como aqui no Brasil o Tesouro Selic, deixando ativos paradinho, em vez de usar o dinheiro para contratar pessoas, para desenvolver tecnologias, para desenvolver novos produtos e serviços, a economia acaba sofrendo também. É o custo aí que existe para manter a inflação sob medida. Afinal de contas, inflação em alta, inflação descontrolada é pior ainda, mas possa doer muito uma recessão, por quem se lembra do período de hiperinflação, se lembrem como foi muito mais sofrido, né? Eu falo aqui como se tivesse propriedade, eu era bebê naquela época, mas o ponto é que lá atrás a gente tinha problemas muito maiores na economia do que os problemas atuais. E aí com tudo isso vem a tal recessão não só no Brasil, como a nível global. E com a recessão vem o que eu chamo de transferência de riqueza, que é a tua oportunidade para enriquecer ou para ficar mais rico, para tomar boas decisões e aumentar o potencial de retorno da tua carteira de investimentos se aproveitando do caos. Como assim, Ramiro? Deixa eu te explicar aqui porque que isso cria uma transferência de riqueza. Dá só uma olhada nesse gráfico que mostra o desempenho das principais classes de ativos dos Estados Unidos em dólar. E perceba como em 2022 a segunda melhor classe de ativos foi dinheiro em caixa, que rendeu 1,4%, e a terceira melhor classe de ativos foi uma classe que caiu 11%, ou seja, quase tudo caiu. O mesmo aconteceu aqui em 2022. E mesmo o Ibovespa, tá, que teve um resultado positivo em 2022, teve uma alta de apenas 4,68% no ano, que foi pior do que a caderneta de poupança e do que a inflação. E mais, tá, ele tá caindo aí 2% esse ano, e se for olhar um período um pouquinho mais longo, em 5 anos, uma alta de 20% é muito pouco, né, para quem corre risco de bolsa. Fenômeno parecido acontece com o IFIX, o índice de fundos imobiliários, que eu nunca vi tão impopular desde que ele foi criado. Né? Hoje em dia ninguém mais quer saber de fundos imobiliários. E o fato é que quando eu gravo esse vídeo, o IFIX vem caindo no ano. Nos últimos 12 meses ele tá meio que no 0 a 0. Nos últimos 5 anos ele tem um resultado muito parecido com o Ibovespa, só que da máxima dele ali em final de 2019, início de 2020 até hoje é muito ruim, né? Uma queda de 13%. E o que tudo isso significa? Tá? Isso significa que tem mais pessoas dispostas a vender ativos de risco do que pessoas dispostas a comprar. É que fique claro, tá? Para cada nova cotação de uma ação, tem uma pessoa vendendo, uma pessoa comprando. Só que tem mais pessoas dispostas a vender, tem uma força vendedora muito forte, uma força compradora fraca e as cotações vão para baixo. Em outras palavras, tá? São pessoas vendendo ativos a um preço menor do que elas compraram tempos atrás. Isso tudo tá num momento em que a renda variável tá num patamar muito baixo. Eu não falo nem só de cotação, tô falando de métricas de preço como o índice preço por lucro da Bolsa de Valores. Eu nunca vi tão baixo por
tanto tempo quanto ele está nesse momento. E o próprio PVPA do IFIX como um todo, a linha azul nesse gráfico, tá, que está nessa escala aqui da esquerda, está abaixo de 1, o que na única vez que isso aconteceu lá em 2016, o retorno do IFIX, a linha cinza desse gráfico aqui, foi de mais de 20% nos 12 meses seguintes, né? E mais, né? Quando o IFIX estava muito baixo lá em 2014, 15, 16, aí teve um retorno dos 12 meses seguintes sempre muito alto. Em outras palavras, o que a gente está vendo é uma transferência de riqueza. Pessoas vendendo ativos de renda variável que compraram a patamares mais caros para outras pessoas que estão agora comprando ativos de renda variável. Só que tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. E isso cria uma oportunidade para você tomar boas decisões. O que me leva a responder a seguinte pergunta: o que você deve fazer agora? Que fique claro, tá? Não vou ser leviano em chegar aqui e falar, não, é hora de comprar tudo, compre ao som dos tambores e venda ao som dos violinos. Na verdade, tem um passo que você deve tomar, 2 passos que você deve tomar antes de sair aí tomando decisão de comprar ou não renda variável. A primeira etapa é analisar os seus objetivos financeiros. E para isso eu criei uma forma chamada de Fórmula 15+, que basicamente funciona da seguinte forma. Primeiro, você lista todos os objetivos financeiros que você tem. Quais são objetivos, metas de vida, que dinheiro te ajuda a conquistar. Exemplo, ter uma reserva financeira que cubra 12 meses do teu salário, viajar para Disney com toda a tua família, conquistar a liberdade financeira, enfim, tudo começa com um objetivo. Pode ir lá listar quais são esses objetivos, colocar o prazo para a conquista de cada um deles e o que é de curto, longo e médio prazo. Curto prazo, prazo de até 1 ano, os próximos 12 meses. Médio prazo, entre 1 e 5 anos, longo prazo, mais do que 5 anos. Isso é 15+ da forma. Para objetivos de até 1 ano de prazo, cara, não inventa renda variável nem a pau. Deixa tudo no Tesouro Selic, ou num CDB com 100% de retorno sobre CDI, liquidez diária, ou num fundo DI com baixíssimo risco, enfim, deixa paradinho em renda fixa. Para a parte de até 5 anos também, tá? Só renda fixa. Pode comprar eventualmente um tesouro pré-fixado com vencimento mais curto, ou um CDB que vence em 2 anos, uma letra de câmbio, um LC que vence em 3, 4 anos, mas não inventa, tá? Compra apenas ativos de renda fixa, porque em prazo de 5 anos, muitas vezes, como eu te mostrei nesse próprio vídeo, a bolsa vai muito mal. E aí, para objetivos de longo prazo, como o da aposentadoria por conta própria, né, ou da liberdade financeira, aqui sim você tem espaço para renda variável. E aí você tem que fazer a segunda coisa, que é ter uma estratégia de portfólio para comprar na baixa e vender na alta. E eu fico maluco porque quase ninguém fala sobre estratégia de portfólio, sobre alocação de ativos. O mercado brasileiro é muito produtizado, né? As pessoas falam de ações, de fundos imobiliários, de ativos de renda fixa, e infelizmente é isso que as pessoas querem ouvir. Essa é meio que uma herança aí que a gente tem do mercado tomado por bancões, né, por gerentes bancários, depois por assessores de investimentos, que são remunerados por comissão de produtos e que é conveniente para eles, né, de fazer trocar de produtos de tempos em tempos para renovar a comissãozinha. Mas o ponto é que o que interessa é ter uma alocação de ativos clara. E aqui vai um exemplo, tá? Digamos que você tem planos de longo prazo e entende que um cara é bem tolerante ao risco e cria essa alocação de ativos, tá? Isso está na tela. O modelo sofisticado é um exemplo de alocação de ativos que, por sinal, vários clientes aqui no Clube do Valor seguem. Ao investir dessa forma, desenhando uma carteira ideal antes de tomar as decisões, você vai saber exatamente o que comprar. Quanto comprar de fundos imobiliários, quanto comprar de ações brasileiras, quanto comprar ações norte-americanas e aí por diante. Só que mais do que isso, quando você tem uma alocação de ativos clara, você pode bater o olho na sua carteira, ver como é que ela tá, comparar com o modelo ideal e aí você vai saber exatamente o que comprar. Exemplo aqui, tá? Digamos que a sua carteira ficou assim. O peso de ações brasileiras caiu aí de 20% para 18%, de ações norte-americanas aumentou, de fundos imobiliários caiu de 20% para 17%, renda fixa inflação aumentou de 20% para 23%. O que você faz com novos aportes? Você compra fundos imobiliários, você compra ações brasileiras. E mais, você pode também vender um pouquinho de renda fixa inflação, vender um pouquinho de ações norte-americanas, nesse exemplo hipotético aqui, para garantir que você vai estar comprando na baixa e vendendo na alta, aumentando sua chance de enriquecer numa crise como essa e aproveitar essa tal transferência de riqueza. Com essa estratégia de portfólio, sempre que a sua carteira fica bagunçada, você sabe o que fazer para trazê-la de volta para o percentual ideal em cada classe de ativo. E a gente consegue te ajudar com isso, tá? De 2 formas. A primeira, se você tem mais de 500 mil reais para investir no longo prazo, a gente pode analisar e fazer um diagnóstico da tua carteira atual de investimentos. Tudo isso de forma gratuita para te mostrar como você pode melhorar a sua alocação. Isso se é que você tem uma alocação clara, tá? Que é bem comum, a gente vê investidores que empilharam ativos. Se quiser fazer uma reunião com especialistas
especialista aqui do clube, que vai analisar, diagnosticar a tua carteira, aperta nesse botão aqui. E se você tem menos de 500 mil reais, quer nossa ajuda gratuita, eu escrevi um e-book sobre isso, passo a passo em PDF de como investir com uma estratégia de alocação de ativos. Vou deixar esse e-book aqui, vou deixar aqui um vídeo mostrando quanto rende R$1 milhão. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, ó, aperta aqui para te inscrever no Clube do Valor. Grande abraço e até mais.